Alô, alô, galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos que acontecem nessa sexta-feira. Pois é, sexta-feira sempre um dia curioso, né? Temos alguns campeonatos que têm apenas uma partida. Nesse caso aqui, a gente vai ter alguns jogos interessantes. A gente vai começar falando do Campeonato Brasileiro mesmo. Temos 3 jogos. Vamos dar uma olhada então. A gente vai falar do primeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Botafogo contra Criciúma. Vamos lá, então. Antes de começar, lembrando vocês que a gente usa sempre o VBet. Esse é o site aqui do VBet, que tem todos os esportes, todos os mercados, tá bom? Se você ainda não tem conta, usa esse QR Code, abre a sua conta, faz o cadastro direto por esse QR Code. Se você não conseguir usar o QR Code porque você está assistindo pelo celular, clique no link que a gente tem na descrição do YouTube, tá bom? Na descrição do nosso vídeo aqui do programa de hoje, de ontem, e todos esses dias, tem lá o link para o VBet. É só entrar lá e você faz o seu cadastro diretamente, assim você ajuda a gente, porque o pessoal do VBet vai ver que você veio sendo um espectador do nosso canal, tá bom? E aí ajuda a gente a continuar com esse belo patrocínio desses bons parceiros que são o VBet. Lembrando, são um dos sites que estão regularizados no Brasil, né? O VBet está, né, aí já na lista de conseguir a sua licença o ano que vem, está liberado para atuar, né? Você consegue fazer depósito por Pix, saque instantâneo, então é um site aí top de linha mesmo, tá bom? Vamos ao que importa, gente. O Botafogo está em primeiro lugar, você vê aqui, né? Espera aí que eu... aqui, pronto, desculpa. Tá aqui, ó, em primeiro lugar do campeonato, tá? E você vê que tem 4 vitórias e um empate recentes. Criciúma subiu esse ano para a primeira divisão, né? E tá vindo muito bem, tá no meio da tabela ali na 12ª colocação, né? Vem ali com vitória, empate, derrota, mas está se mantendo aí, né? Longe da zona de rebaixamento, o tempo inteiro ali no meio da tabela, ou seja, um time pequeno que subiu e vai continuar para o ano que vem aí na primeira divisão. Isso é muito importante para o Criciúma. Bom, o Botafogo vai vir com tudo, né, gente? Porque precisa garantir aí essa colocação em busca do título. O Botafogo hoje é realmente uma das melhores equipes do Brasil, né? A disputa está sendo muito acirrada com o Palmeiras, que está na segunda colocação, e o Fortaleza também, né? Então tá ali o Botafogo brigando com o Palmeiras, o Fortaleza também indo bem. Vai ser uma disputa até o final do campeonato, né? Cada partida daqui para frente é uma decisão para esses times, né? Cada ponto perdido aí pode significar, né, o segundo lugar e a perda do título de campeão brasileiro, né? O Botafogo jogando em casa contra um time mediano que veio da segunda divisão tem obrigação de vencer essa partida, né? Vamos ver quanto que está pagando então. Olha só, 1,39, tá? 1,40 para essa vitória do Botafogo. Eu acho odds muito boas, porque a gente trabalha aqui muitas vezes em odds de 1,30 a 1,40 e aqui a gente tem uma vitória que deveria ser muito provável, né? Do talvez provável possível campeão brasileiro aí e precisa dessa vitória. Então eu gosto muito dessa aposta, 1,40 para o Botafogo. Se você quer odds maiores, a gente vai deixar aqui uma outra dica, que é o handicap -1 para o Botafogo. Aí você vê que paga 1,61, né? Aqui, para ganhar essa aposta de -1, o Botafogo precisa vencer por 2 gols de diferença. Então, precisa terminar o jogo aí 2-0, 3-1, qualquer coisa com 2 gols de diferença, tá bom? Se for só com 1 gol de diferença, você tem o dinheiro devolvido, nesse caso do -1, tá bom? Então, você não perde, mas também não ganha, você tem o dinheiro devolvido pelo menos, tá? Se o Botafogo empatar ou perder, aí você perde essa aposta, mas você também perderia a outra aposta de qualquer jeito, né? A diferença, então, entre os dois times é muito grande, o Botafogo jogando em casa, não vejo aí outro resultado senão a vitória, tá bom? Então vamos nessa aí, vitória para o Botafogo. Vamos dar uma olhada no outro jogo e tem um jogo interessante aqui, gente. É esse aqui, ó. Atlético Goianiense e Cuiabá. Por que que é interessante? Porque são os dois últimos times, né? O Atlético Goianiense é o último e o Cuiabá o penúltimo, né? O Goianiense está praticamente aí já, né, rebaixado. O próprio presidente já falou que não tem como ficar inventando conversa, está rebaixado, tentar depois fazer uma boa temporada ano que vem para voltar para a Série A. O Cuiabá
foi um time que veio caindo, né? Estava ali no meio da tabela por algum momento, teve boas vitórias, né? Bons resultados, ganhou de alguns times grandes, ganhou do São Paulo lá no Morumbi, por exemplo, e nos últimos tempos vem muito mal, né? Se você olhar aqui, aliás, o Cuiabá ganhou do São Paulo de novo, né? Em Cuiabá. Foi o time que ganhou as duas vezes do São Paulo. Você vê que o Atlético Goianiense tem 4 derrotas e uma vitória, e o Cuiabá tem também uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, isso nos últimos 5 jogos, né? É o duelo dos desesperados aqui. Esse jogo vale como uma decisão para esses dois times, né? Porque o Atlético Goianiense vem mostrando força quando joga em casa nas últimas partidas, tá? Nas últimas 4 partidas que jogou em casa, venceu 3, né? E foram jogos contra bons times, como Internacional e o Fluminense. Então, o Atlético Goianiense tá assim, será que eu consigo? Eu acho muito difícil, né? Como eu falei, o próprio presidente falou que tá praticamente rebaixado. O Cuiabá não ganha fora de casa há 5 jogos, né? São 4 derrotas e um empate. Os dois times têm um nível parecido aí de jogadores, por isso a gente vai acreditar aqui que o mandante, o Atlético Goianiense, tem mais chance de ganhar, tá bom? Pelo retrospecto, pelo ritmo, jogando em casa, a gente vai então na vitória do Atlético Goianiense. Como tá pagando muito, né? Tá 2,11, é arriscada essa vitória, a gente vai dar a dica do empate anula aposta, tá bom, pessoal? Que é em inglês o draw no bet ou DNB. Então a gente vai no empate anula aposta que já tá pagando muito bem, olha, 1,47 para o Atlético Goianiense vencer. Caso termine empatada essa partida, o dinheiro é devolvido, tá bom? Então essa é a diferença do resultado direto para o empate anula aposta, né? No resultado direto, se tivesse empate, a gente perdia nossa aposta. Aqui, o site devolve o nosso dinheiro, no caso de aposta, é como se fosse um seguro aí para a gente, né? A gente acredita que o Goianiense ganha, mas se tudo der errado, tiver um empate, a gente ainda recebe o dinheiro de volta. Nossos especialistas querem dar mais uma dica nesse jogo, tá? Confiando numa partida com gols, porque esse jogo é praticamente uma decisão para esses dois times que estão no desespero e eles precisam jogar, precisam vencer e precisam sonhar aí com a chance de escapar do rebaixamento, né? Então a gente acredita que vai ser um jogo com gols. Vamos dar uma olhada aí como que tá a linha para ter 2 gols na partida. Olha, acima de 1,5 gols tá pagando 1,50, tá bom? Então aqui para ter 2 gols no jogo, aí pode ser 1-1, pode ser 2-0, né? Qualquer coisa disso para mais, a gente já ganha essa aposta aqui pagando 1,50 para ter 2 gols na partida. Acho que é uma boa opção. Vamos para o último jogo dessa sexta-feira aqui, que é o Cruzeiro e Bahia, né? O último jogo do Campeonato Brasileiro, porque a gente vai trazer mais jogos. Aqui também 2 times que estão na mesma situação, né? Você vê que Cruzeiro está na 8ª colocação e Bahia na 7ª colocação. Vem aí de vitórias, derrotas, intercaladas, empates. Os times não estão conseguindo chegar para brigar lá em cima, mas também não vão sofrer aí com o fantasma do rebaixamento, né? O que eles estão brigando é para tentar ficar entre os 6 primeiros, porque aí eles podem garantir uma vaga para Libertadores, tá bom? Vamos dizer, esse é o objetivo desses dois times. Esses dois times têm bons ataques, tá? Altas médias de gols, né? Acima de 2 gols por partida. O Bahia tem uma média de 2,5 gols por partida e o Cruzeiro 2,2 gols por partida. Como o campeonato está chegando ao final, eles precisam de pontos para tentar conseguir essa vaga para a Libertadores. A gente acredita num jogo aberto, com os dois times buscando o gol adversário, tá bom? Eles não têm preocupação aí com a derrota, eles querem só tentar o máximo para conseguir essa vaga da Libertadores. Então a gente vai também na linha de gols acima de 1,5. Tá 1,40, tá bom? Para ter 2 gols na partida, acima de 1,5, então paga 1,40 para a gente ter 2 gols. Pode ser 1-1, pode ser 2-0, qualquer coisa disso em diante, a gente já ganha essa aposta. Vamos dar uma olhada na Série B. Pois é, Série B temos 2 jogos aqui na sexta. Vamos falar primeiro desse Brusque e CRB, né? O Brusque é o 3º time em todo o campeonato que tem a menor média de gols, né? Então, vamos dizer, a 3ª menor média de gols
da Série B, 1,8 gol por partida. O CRB tem uma média um pouco melhor, que é de 2,2 gols por partida. Esses dois times estão na zona de rebaixamento. Você vê aqui, ó, o Brusque, 18ª colocação, e o CRB, 17º, né? Do 17º ao 20º, serão rebaixados para a terceira divisão. Tá? Eles estão empatados em pontos, mas eles precisam escapar aqui dessa zona de rebaixamento, né? O Brusque veio caindo aí do Campeonato Brasileiro, né, da primeira divisão para a segunda, e agora está arriscado aí cair para a terceira divisão. Pela média de gols desses times, o normal seria a gente ir no número de baixo gols, né, abaixo de 2,5 gols, por exemplo. Mas pela situação no campeonato, poucas partidas e esses dois times precisando também desesperadamente escapar do rebaixamento, a gente imagina que eles vão sair por tudo ou nada e teremos uma partida mais aberta do que o normal, tá bom? Por isso a gente vai pegar aqui também acima de 1,5 gols, tá? Você vê que paga mais aqui do que os outros jogos, 1,58, porque a média de gols da Série B é baixa e esse jogo a gente acha que vai passar aí da média tradicional. Então, acima de 1,5 gols, paga 1,58 aí para a gente ter 2 gols nesse jogo. Tá? Vamos dar uma olhada então no campeonato alemão. A gente tem sempre um jogo aí na Alemanha, na verdade todos os campeonatos europeus na sexta-feira, né? E o jogo vai ser esse aqui, ó, Borussia Dortmund contra o St. Pauli, né? O Borussia não está muito bem no campeonato, está na 7ª colocação ainda, né? É um time que sempre fica entre os 3 primeiros. E o São Paulo é um time que subiu agora da segunda divisão, também veio aí da segunda divisão e está na 15ª colocação. Tá? Esse jogo abre a 7ª rodada e apesar de ter esse início ruim para o Borussia Dortmund, estão com 100% de aproveitamento quando jogam em casa, tá bom? Então, jogando em casa, venceram as 3 partidas até agora, que vai ser esse caso, né? A torcida do Borussia Dortmund faz realmente uma festa quando tem o jogo em casa e a gente acredita, então, numa vitória tranquila, né? Todos esses jogos que venceu em casa, as 3 partidas, foram vencidas por mais de 1 gol de diferença. Por isso, a gente vai nessa dica, tá bom? Você vê que o Borussia Dortmund paga 1,29, mas nós vamos no -1, tá? Que paga 1,42, tá bom? Então, para o Borussia Dortmund vencer por 2 gols de diferença, sendo que se vencer por 1 apenas, a gente tem o dinheiro devolvido. Acho que é uma boa aposta aí, uma boa análise para essa partida, tá bom? Quem quiser odds maiores pode pegar o -1,5, tá? Não vai ser a nossa dica principal, mas olha, o -1,5 paga 1,80, tá? Aqui você perde se ganhar só por 1 gol. Tá? Você só ganha se ganhar realmente por 2. Não tem o dinheiro devolvido, como no caso do -1. Tá bom? Então, ficam essas sendo as duas dicas. Acho o -1 mais tranquilo, porque pode ganhar ali de 3-2, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada no jogo da Espanha. Vamos ver o que tem aqui nessa sexta-feira. Temos Alavés contra o Valladolid, né? São dois times que vêm numa sequência ruim, né? Perderam as últimas 3 partidas que fizeram. Olha só ali, o Valladolid teve um empate e o Alavés uma vitória. O resto tudo derrota. Você vê que o Valladolid está na 19ª colocação, então está aí na penúltima colocação do campeonato e o Alavés está no meio da tabela ali na 13ª. O Valladolid perdeu todos os jogos que fez como visitante. O Alavés tem 2 vitórias e 1 empate, né? Só tem uma derrota jogando em casa. Esses dois times, apesar de estar mal, eles têm alta média de gols nos seus jogos, né? O Valladolid tem uma média de 4,3 gols por jogo, porque levam muito gol, né? Sofrem muitos gols. E o Alavés tem uma média de 3,6 gols por jogo. Olha só como é diferente, né, das médias aqui do Brasil, né? Então, entre os 3 times do campeonato que tem a maior média de gols, esses 2 times estão lá entre os 3 que têm a maior média de gols da La Liga, né? Então, a gente vai dar 2 dicas aqui. A primeira é confiando que o Alavés, como mandante, tem um bom retrospecto. E o Valladolid, como visitante, tem um retrospecto ruim. Então, a gente vai na vitória do Alavés, que está pagando aqui, ó, 1,67, tá bom? Essa vai ser a primeira dica, vitória do Alavés a 1,67. E a outra dica, como eu falei, número de gols, vamos aqui, então, em
acima de 1,75 gols, tá? Aí você fala, não tem aqui, só tem 1,5, 2. Mas se você olhar para baixo, no gols asiático, você vai ver esses números quebradinhos, ó, 25, 75, e a gente vai justamente no acima de 1,75 gols, tá bom? Isso significa que metade do seu dinheiro é acima de 1,5 e metade do seu dinheiro é acima de 2, tá bom? Então, ele chama de 1,75, paga 1,48. Se você não tem essa opção, você tem aqui o 1,5 e o 2, você pode escolher aí qual que você prefere. Lembrando que a diferença é acima de 1,5, você só ganha se tiver 2 gols no jogo, tá bom? E se tiver 1 gol ou menos, você perde, tá? Não tem como ter nenhuma devolução. Já no acima de 2, você só ganha se tiver 3 gols no jogo, tá bom? E se tiver 1 ou menos, você perde. Só que se tiver exatamente 2, o site devolve o seu dinheiro. Então, essa é a diferença do 1,5 para o 2, tá bom? Fica sendo essa dica. E aí, a gente vai para a Superliga de Voleibol. Deixa eu ver se abriu já, porque a gente está gravando um dia antes, né? Como sempre. Mas o voleibol nacional costuma abrir. Superliga Feminina. Tem, já está aqui esse jogo. É Minas contra Brusque, né? Tá aqui, ó. Minas contra Brusque. O Minas é o atual campeão da Superliga de Voleibol Feminina, né? Manteve praticamente a mesma base da temporada anterior e ainda trouxe uma ponteira holandesa, a Plaque. Ela é uma grande jogadora, ou seja, o time que já era bom e foi campeão ficou melhor com a chegada da ponteira holandesa, né? O Minas começou a temporada muito bem, venceu o Campeonato Mineiro, venceu a Supercopa, derrotando nas 2 partidas o arquirrival Praia Clube por 3-0, tá? Ganhou por 3-0, né? Nas 2 decisões. O Brusque é um time de menor investimento e a tendência vai ser lutar para não ser rebaixado para a Superliga B, ou seja, não tem como bater de igual para igual aí contra os grandes times. Jogando em casa e pela forma que vem jogando, é difícil imaginar que o Minas perca algum set para o time do Brusque. Por isso, a nossa dica vai ser para uma vitória de 3-0, tá bom? Ainda não sei se abriu. Você vê que a vitória paga muito pouco, porque é muito esperado essa vitória do Minas, e aí a gente vai ver se tem o handicap de sets, tá bom? Ou o total de sets. Tem aqui o placar exato que dá na mesma, tá bom? 3-0 para o Minas. Olha só como tá pagando pouco. 1,25, tá bom? Essa é a aposta que o Minas ganha de 3-0, tá? Se você tiver o handicap de sets, você pode pôr aí o menos 2,5 para o Minas, tá? Mas tá pagando pouco mesmo. Não tem nem outra aposta aqui, ó, que vale a pena colocar. A melhor é essa mesmo, 3-0 para o Minas, né? Essa aposta, como é baixinha, vale a pena você fazer uma dupla, tá? Se você não quiser apostar todo o seu dinheiro aqui, eu digo todo o seu dinheiro, não, mas uma unidade inteira, né? Vamos ver que você põe R$100 aqui, você vai ganhar R$25, tá? Se você quiser aumentar as odds, você pega essa aposta e combina com outra que você gostar que a gente deu, tá? Pega uma de 1,30 aí, uma aposta bem provável, daqueles empate anula aposta, ou acima de 1,5 gol, que você dá um boost aí nas suas odds. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro aí as dicas para essa sexta-feira. Fiquem prontos, porque eu vou trazer dicas para o sábado e para o domingo, né? Então, fiquem ligados que os programas do fim de semana costumam trazer mais dicas, já que tem mais jogos acontecendo no final de semana, tá bom? A gente vai pegar futebol, a gente vai pegar futebol feminino, a gente vai pegar futebol americano. Então, fiquem ligados que a gente traz mais aí amanhã e depois. E fica ligado também nas nossas redes sociais. @BetBoxTV é o nosso canal do YouTube. Segue lá, @BetBoxTV. Você torna-se um inscrito do canal, que já passamos dos 1000 inscritos, e acompanha todos os programas. Que você perder algum pedaço, você volta lá e confere a dica. Deixa um comentário lá também, que a gente curte bastante aí ler o que vocês acham das nossas dicas, tá bom? No Instagram também temos uma conta, e assim como em todas as redes sociais, é sempre @BetBoxTV. Lá a gente coloca posts e vídeos exclusivos no Instagram, tá bom? Com dicas, stories e coisas aí bem legais que a galera se diverte. Então, um abraço, amanhã eu volto com mais dicas.